Olá sobreviventes, sejam bem-vindos novamente. Muito obrigado por curtir os vídeos deste canal. Trago para vocês o manhwa chamado Infiniviral Infection. No mundo de Infiniviral Infection, o apocalipse zumbi já aconteceu faz tempo, e a humanidade teve que se esconder dentro de uma gigantesca academia, uma fortaleza cercada de paredes, armas e regras que mais parece uma prisão de luxo do que um refúgio. A história, também conhecida pelos nomes Uxianbian-yi, Infinivariation, e Uxianbian-yi, acompanha Zhao Yifan, que aqui na nossa adaptação você vai conhecer como Júlio. Depois do colapso do mundo, ele é jogado em uma realidade alternativa onde os zumbis evoluíram, surgiram mutações bizarras e até dentro da escola a morte está sempre à espreita. Uma das maiores curiosidades dessa obra é o poder do protagonista. Ao ser mordido por um zumbi variante, ele não vira um morto-vivo comum. Júlio se torna um mutante capaz de absorver as habilidades de outros zumbis, ficando cada vez mais forte, ao custo de se aproximar, pouco a pouco, do próprio monstro que ele precisa combater. Infiniviral Infection mistura ação, horror, artes marciais, fantasia e zumbis, com aquele clima de game de sobrevivência em que cada missão fora do campus pode ser a última. A academia decide quem vive, quem morre, e quem vai ser jogado para fora como sacrifício. Hoje, vocês vão acompanhar essa história em versão recap, com nomes adaptados, foco total no caos, nas missões suicidas e nas mutações virais que transformam humanos em armas ambulantes. Sobreviventes, acomodem-se, porque o pesadelo de Infiniviral Infection começa agora. Sobreviventes, lembrem-se, inscrevam-se no canal se ainda não for inscrito. Deixem o seu like e ativem o sininho de notificações para fortalecer o canal. Se aparecer o botão de hyper, clique nele para ajudar no engajamento do canal. Meu nome é Júlio, tenho 17 anos. O sol da manhã reflete nas janelas da escola, iluminando o início de mais um dia comum. A mochila pesa nos ombros, mas o coração é leve. Ele não imagina que, em poucas horas, toda a normalidade que conhece será destruída e o mundo irreconhecível. Os corredores vibram com risadas e conversas. Júlio caminha ao lado do amigo Lucas, trocando provocações inocentes sobre paixões adolescentes. A rotina parece segura, quase eterna. Nenhum deles percebe que, naquele instante, o destino já começou a apodrecer silenciosamente. Ei, já contou pra Sara o que sente? Brinca Lucas, empurrando o ombro do amigo. Júlio finge irritação, mas o sorriso o entrega. Para de me zoar, seu gordo, responde, tentando disfarçar o nervosismo. Era a simplicidade da juventude, antes que o vírus os separasse para sempre. O vento sopra forte, levantando folhas douradas pelo pátio. Júlio observa o céu e pensa que talvez a vida seja boa assim. Amigos, sonhos e um coração que bate por alguém. Mas o destino já afia suas garras, pronto para transformar aquele cenário de paz em puro desespero. De repente, ele a vê. Sarah, radiante sob a luz da manhã, cabelos cor-de-rosa dançando ao vento. O mundo parece parar por um instante. Júlio sorri, sem saber que está olhando para o rosto que marcará o início da catástrofe, a garota que o destino escolheu para a infecção infinita. Os olhos de Sarah brilham sob o sol da manhã, e Júlio sente o coração disparar. Por um instante, o mundo parece ficar em silêncio. Cada batida do peito ecoa como um trovão. Ele nunca teve coragem de se aproximar, mas hoje algo o empurra para o inevitável. Engolindo em seco, Júlio observa a garota à distância. O vento agita seus cabelos e ele tenta reunir forças para dar um passo. As palavras somem, as pernas tremem. Não há monstros ou vírus, mas o medo de um não é o terror mais real que ele já enfrentou. Lucas entrega um bilhete e pisca com cumplicidade. Não diga que não te ajudei, mano. Vai lá e conquista sua felicidade, diz, animado. O sorriso largo do amigo contrasta com a tensão no olhar de Júlio, que agora segura o papel como se fosse uma bomba prestes a explodir. Empurrado por Lucas, Júlio dá alguns passos à frente. Vai, não nos faça passar vergonha, grita o amigo rindo. Sarah o observa de longe, sem entender o motivo da confusão. O momento parece banal,
Mas o destino está prestes a colidir com algo terrível. Eu nunca imaginei, pensa Júlio olhando o semáforo mudar de cor. O vermelho brilha como um presságio no céu azul. O que viria primeiro, o amanhã ou um acidente? A frase ecoa em sua mente, congelando o tempo, segundos antes de o caos começar. O som estridente de pneus ecoa pela rua. Júlio se vira assustado, o coração disparando. O reflexo do pôr do sol tinge o asfalto de vermelho, como se o próprio destino tivesse pisado nos freios por um instante. O prenúncio de algo terrível se aproximando. Que bandeira estranha levantei mais cedo, pensa Júlio, tentando acalmar os nervos. Ele respira fundo, rindo sozinho, sem perceber que cada passo o leva para o centro de uma tragédia. O destino, silencioso, apenas observa. Um som agudo corta o ar. Honk! Uma buzina ecoa como um grito de alerta. O vento sopra e a luz dourada do entardecer envolve Sara, parada na calçada. Ela o observa, sem entender o perigo que cresce atrás de Júlio. Júlio dá o primeiro passo à frente, ignorando o semáforo vermelho. A sombra de um caminhão se projeta sobre ele. Seu olhar se ergue, confuso, apenas para encontrar o reflexo da luz metálica se aproximando em velocidade mortal. É tudo o que consegue dizer. O tempo congela. O som do impacto ainda não veio, mas o destino já o alcançou. O sol mergulha atrás dos prédios e uma nova noite nasce. Uma noite que o mundo jamais esquecerá. Do que você está viajando, Júlio? A professora chegou! Grita Lucas, puxando o amigo de volta à realidade. O som da sala volta aos poucos e Júlio pisca confuso, como se tivesse acordado de um sonho estranho ou de um pesadelo prestes a começar. Saltos ecoam pelo corredor. A porta se abre e uma mulher de cabelos vermelhos entra. Postura firme, olhar autoritário. Alunos, hora da aula. Abram seus materiais de estudo. Sua voz soa normal, mas há algo estranho, quase metálico, na entonação. Júlio encara a professora, confuso. Materiais de estudo? Repete em voz baixa. O clima na sala muda. O ar fica denso, pesado. Um pressentimento terrível cresce em seu peito, sem explicação. E então, o mundo desaba em um rugido ensurdecedor. Roar! A parede explode em pedaços. Criaturas deformadas, cobertas de sangue, invadem a sala. Olhos sem alma, dentes expostos, uniformes ainda presos a corpos que já não são humanos. O caos se instala e o grito de Lucas corta o ar. Meu Deus! O que são essas coisas? Grita Júlio cambaleando para trás. As garras dos monstros rasgam o chão e o sangue respinga nos livros abertos. O primeiro ataque é brutal. A aula acabou e o inferno acaba de começar. Júlio, você sabe que já começou a aula, não sabe? Quer que eu te envie para a diretoria por punição? A voz da professora corta o ar como uma lâmina. Júlio se vira pálido, tentando compreender. O quê? Por que há sangue lá fora? O olhar dela é frio, vazio. Júlio sente o estômago revirar, o cheiro metálico invade a sala. O que está acontecendo, professora? A resposta vem em um tom quase calmo. Você ainda não entendeu. O colapso já começou. Ela ajusta os óculos e, com a serenidade de quem narra uma lição, diz: há 50 anos, um desastre trouxe mutações ao mundo. O vírus renasceu e agora chegou até vocês. Lucas observa incrédulo, tremendo. O som de correntes ecoa do corredor, gritos, passos apressados, portas batendo. Júlio tenta fechar a janela, mas vê estudantes correndo no pátio. A academia era para nos proteger, ele sussurra, o desespero já crescendo em sua voz. Sim, completa a professora, com um sorriso que parece fora de lugar. A academia foi criada para estudar o vírus e controlar os infectados. O olhar dela se ergue lentamente. Mas ninguém controla o inevitável, Júlio.
O vento frio invade a sala. Júlio encara o horizonte pela janela, o olhar perdido. Será que cruzei para outro mundo paralelo? Pensa, sem saber se está sonhando ou preso num pesadelo. O céu parece o mesmo, mas o mundo não. De alto, a cidade parece um campo de guerra. Fumaça sobe de todos os lados. O eco de sirenes e gritos se mistura ao rugido distante das criaturas. Lá fora, há hordas de zumbis, sussurra Júlio com a voz trêmula. Ele tenta raciocinar. Isso não faz sentido. Se fosse um futuro alternativo, seria diferente. Então isso é o presente, um presente tomado por monstros. O suor escorre pela testa. Cada segundo parece uma eternidade. Lá fora, correntes se arrastam. O som metálico de elos batendo ecoa pelas ruas destruídas. Algo enorme está vindo. Algo que quebra o silêncio com um estalo seco. Clac! O barulho reverbera como um chamado do inferno. As correntes tensionam, vibram e se partem em meio a faíscas vermelhas. Júlio dá um passo para trás, o coração acelerado. Ele ainda não sabe, mas acabou de testemunhar o despertar da criatura que mudará para sempre o destino da humanidade. Um rugido ensurdecedor atravessa as paredes. As correntes se rompem e as criaturas irrompem pela entrada como demônios libertos do inferno. Sangue respinga, gritos ecoam e o chão se tinge de vermelho. O apocalipse começa, dentro da sala de aula. Os alunos correm desesperados, empurrando carteiras e cadeiras. Um zumbi salta sobre um rapaz, dilacerando sua garganta em segundos. O som é horrível, úmido, real. Júlio fica paralisado, sentindo o coração bater no ritmo do caos. O rugido ecoa novamente. A criatura, coberta de veias negras e dentes afiados, se ergue. O sangue pinga de sua boca, ainda quente. Rar! O grito rasga o ar e o horror toma forma diante deles. Não há mais fuga. Um golpe certeiro corta o silêncio. Uma lâmina atravessa o crânio de um zumbi com precisão cirúrgica. O corpo cai e o sangue respinga no rosto de Júlio. Ele vira o olhar e vê Sara, segurando uma espada ensanguentada. O tempo parece parar. O sol invade a sala destruída, iluminando a garota. O vento levanta seus cabelos rosados enquanto ela avança com firmeza. A inocente estudante agora é uma guerreira. E pela primeira vez, Júlio sente esperança, em meio ao fim do mundo. O sangue escorre pelo chão enquanto Sara surge entre os corpos. O brilho metálico de sua prótese reluz à luz do entardecer. Júlio mal acredita no que vê. A garota que admirava agora empunha uma arma, fria e letal, em meio ao caos. "Sara!" Ele grita, incrédulo. O som da lâmina sendo travada ecoa. O olhar dela é firme, sem hesitação. A estudante comum desapareceu. Diante dele está uma sobrevivente, alguém que já havia enfrentado o inferno antes. "Por quê? A garota mais popular da escola está aqui", pensa Júlio, observando enquanto ela corta os zumbis como se fosse rotina. O contraste entre a beleza e a brutalidade da cena o paralisa completamente. "Ela é a líder do conselho estudantil", alguém murmura entre os sobreviventes. Júlio ainda tenta entender. "Mas o que ela está fazendo na nossa sala?" pergunta confuso, sem perceber que o destino acabara de cruzar seus caminhos. Um estalo. O chão cede. Júlio perde o equilíbrio e desliza para fora da janela. Seu corpo despenca e o reflexo do sol ilumina sua queda. Ele estende a mão, gritando, não por medo da morte, mas pelo desejo desesperado de viver mais um dia. O corpo de Júlio despenca, mas antes que atinja o chão, Sara o agarra com um golpe rápido. O impacto os lança contra a parede, thump, e o ar foge do peito dele. Por um instante, o mundo parece congelar entre vida e morte. Logo em seguida, Júlio caiu em cima de Sara, os dois caídos no chão da sala de aula.
A respiração dos dois se mistura. O olhar firme de Sarah encontra o dele. O caos lá fora some, restando apenas o som das batidas aceleradas de seus corações. "Você está bem?" pergunta Sarah, sem tirar os olhos dele. Sua voz é fria, mas há algo escondido. Uma faísca de preocupação, quase imperceptível. Júlio tenta responder, mas o choque o silencia completamente. Ela o empurra levemente, se levantando com elegância. Tudo certo, por enquanto. A luz do entardecer atravessa a janela quebrada e ilumina o rosto dela. Como Júlio não se levantou logo, Sarah deu uma bofetada no rosto dele. Então somos levados para a porta do banheiro masculino. Júlio respira fundo, encarando a porta entreaberta. "Então, não é só o mundo lá fora que está infestado de zumbis", murmura, sentindo o arrepio subir pela espinha. No silêncio do banheiro, Júlio segura o cabo de um esfregão como se fosse uma arma. A luz fria reflete no piso molhado, e o eco de cada gota d'água parece zombar de sua solidão. Esse mundo não está só cheio de zumbis, pensa, mas de rostos que já não reconheço. Ele encara o reflexo no espelho trincado, olhos cansados, marcas de sujeira e uma alma perdida entre realidades. Sua mente vagueia. A lembrança de Sarah surge, viva, em meio ao caos. O contraste entre a força dela e sua própria fraqueza o atormenta. "Sarah", Júlio murmura baixinho, sentindo o nome escapar entre os lábios. Do lado de fora, o vento uiva como um aviso distante. Ele aperta o cabo de vassoura, tentando sufocar a dor que cresce junto com o medo. Enquanto limpava o chão como forma de punição pelo seu comportamento estranho, 2 garotos passaram por Júlio. Eles faziam comentários maldosos debochando dele. O silêncio volta. Júlio suspira, cansado, apoiando-se no esfregão. O olhar dele endurece. A inocência morre um pouco mais. O garoto comum desaparece, dando lugar ao sobrevivente. Ele entende agora. Neste mundo, só há espaço para os que lutam. "Júlio!" A voz familiar corta o silêncio. Lucas surge na porta, segurando uma folha amassada. "Peguei a lista das disciplinas optativas para você. Vamos escolher juntos", diz, ofegante, tentando agir como se o mundo ainda fosse normal. Júlio segura o papel, surpreso. "Escolher curso no meio disso tudo?" pensa. Lucas sorri, forçando leveza. "Escolhe o que quiser, mas põe o mesmo que o meu, beleza? Ainda somos uma dupla." O tom é brincalhão, mas os olhos traem o medo. O som metálico ecoa em todo o ambiente. Uma sirene vermelha começa a piscar, iluminando o corredor com flashes sinistros. O coração de Júlio acelera. Ele reconhece aquele som e deseja estar errado. "Isso é ruim!" grita um estudante. "O treinamento anual de sobrevivência começou!" A sirene cresce, misturando-se ao pânico. Todos olham em volta, confusos, mas no fundo sabem que não é um treinamento, é um alerta real. Lucas encara o amigo, o sorriso desaparecendo. "Júlio, isso não é simulação." O eco da sirene domina tudo. Lá fora, o vento traz consigo um cheiro familiar, sangue, e o verdadeiro teste de sobrevivência está prestes a começar. "Treinamento de sobrevivência?" repete Júlio incrédulo. Lucas o puxa pelo braço. "Para de pensar nisso, temos que sair daqui." A sirene continua soando, pintando o corredor de vermelho. O caos começa a tomar conta da academia. "Eles soltam os infectados em qualquer ponto da escola", diz Lucas, ofegante. "E os alunos precisam sobreviver." As palavras saem com dificuldade. O olhar de Júlio se enche de horror. Aquilo não era um teste, era uma caça humana. "Mas por quê?" grita Júlio, tentando entender. Lucas responde sem hesitar. "Porque os recursos acabaram. A academia precisa de sobreviventes fortes. Só assim mantém o equilíbrio." O mundo deles ruía, e a escola era o campo de seleção.
A luz vermelha reflete nos olhos de Júlio, agora endurecidos pelo medo e pela raiva. Eles chamam isso de sobrevivência, mas é massacre. Ele aperta os punhos, decidindo que não será mais uma cobaia. Então, somos levados para a fachada do laboratório de pesquisa da academia, revelando o prédio cercado por fumaça. Dentro dele, sombras se movem, cientistas observando os alunos pelas telas, como se o fim do mundo fosse apenas um experimento. A porta metálica se abre lentamente. Sarah entra, seus passos ecoando pelo chão frio do laboratório. A luz branca reflete em seu uniforme, e os olhares dos cientistas se voltam para ela com respeito e um toque de medo. Um leve ruído preenche o ar, enquanto ela para diante deles. O silêncio é quase cerimonial. Sem emoção, Sarah levanta o queixo e diz em tom firme: "Saudações." Seu olhar frio pesa sobre todos, impondo silêncio absoluto. "Saudações, capitã." Respondem os cientistas em uníssono, inclinando-se levemente. A atmosfera torna-se densa, quase opressiva. Ela não é mais apenas uma aluna, agora é uma autoridade militar temida e respeitada dentro da imponente academia. Com olhar frio, Sarah pergunta: "Qual é a situação atual?" A tensão aumenta como uma corda prestes a romper. Um dos cientistas engole em seco antes de responder, os olhos evitando os dela, temendo até mesmo respirar perto dela. "O corpo estranho número 009 escapou da sala de testes há algum tempo", diz o homem de jaleco. "É muito provável que esteja vagando por algum ponto aleatório da academia." A respiração de Sarah se intensifica. Ela entende o peso do que aquilo significa. Com o olhar determinado, Sarah ordena: "Não importa como, devemos encontrá-lo o mais rápido possível." Sua voz ecoa firme entre as paredes frias do laboratório. Todos sentem o peso da ordem, e ninguém ousa levantar os olhos para contestá-la. Aquela criatura é o melhor espécime que temos para entender os zumbis. O tom é racional e calculado. Para ela, o medo não existe. Cada palavra revela a frieza de quem aprendeu a ver o horror como ciência. O cientista hesita, a voz trêmula. "Mas, capitã, a academia está realizando treinamento de sobrevivência agora." Ele engole em seco, nervoso. "Entrar lá durante o exercício pode colocar todos em risco." O silêncio toma conta do ambiente. Sarah empunha sua espada, e a lâmina reflete o brilho branco do laboratório. "É uma ordem do conselho estudantil", afirma friamente. "Vocês não precisam entender, apenas obedecer." A tensão cresce no ar. Lá fora, o crepúsculo cobre a academia em chamas distantes. O enorme relógio da torre marca as horas finais. Cada segundo os aproxima do caos e da criatura que já está à solta pelas instalações. O corredor da academia está tomado pelo pânico. Luzes vermelhas piscam enquanto dezenas de estudantes correm em desespero. Lucas grita: "Temos que sair daqui! Corram para fora do prédio antes que seja tarde!" A sirene ecoa ensurdecedora. Um painel digital acende no alto da parede, mostrando a contagem regressiva de 60 segundos. Uma voz robótica anuncia: "Após 1 minuto, as portas de segurança serão trancadas." O som metálico ressoa, anunciando o início do inferno. O ar se enche de gritos, uma explosão irrompe ao fundo, e uma sombra colossal se move nas chamas. O rugido de um zumbi mutante corta o corredor. O desespero se espalha. Os alunos caem, pisoteados pela própria fuga. "Júlio, corre!" grita Lucas, empurrando o amigo antes de se virar para trás. O som das criaturas se aproxima. O rugido mistura-se ao eco da sirene. O chão vibra. Cada passo é uma corrida contra a morte e contra o tempo. No meio do caos, Júlio se vira ao ouvir um grito: "Lucas!"
Ele vê o amigo cair, agarrado por uma criatura deformada. A respiração de Júlio falha, o cronômetro zera, e o mundo mergulha, de novo, em silêncio e sangue. Lucas grita com todas as forças: "Corre, Júlio! O tempo vai acabar se você parar!" O suor escorre pelo rosto enquanto o som do cronômetro ecoa no corredor. Atrás dele, a horda se aproxima, devorando tudo em seu caminho. O painel digital pisca em vermelho intenso. 0007. O barulho ensurdecedor das sirenes se mistura aos gritos. O chão treme. A esperança e o medo se confundem no olhar de Lucas, que entende que talvez esse seja seu fim. Ofegante, ele olha para trás e vê os zumbis cada vez mais perto. "Júlio, eu nunca vou me arrepender de ter sido seu colega de classe", diz, sorrindo com coragem trêmula, enquanto o desespero toma o ambiente. Júlio tenta voltar, mas o corpo de Lucas já está cercado. Ele o agarra pelos ombros e o ergue com esforço. "Se eu te deixar, ainda posso me chamar de humano?", grita, com os olhos marejados, enquanto corre contra o tempo. O rugido dos zumbis cobre tudo. Luzes vermelhas piscam sobre os dois amigos. Júlio corre com Lucas nas costas, a respiração ofegante, os olhos fixos na saída. Cada passo é um ato de resistência e humanidade. Os sons guturais dos mortos ecoam pelos corredores. Gá, gá. As sombras se arrastam lentamente, manchando o chão de sangue. Júlio e Lucas se escondem atrás das mesas, tentando controlar a respiração para não serem notados. Lá fora, os passos arrastados se aproximam. Um corpo cai, outro se ergue. O fedor é insuportável. Dentro da sala, Lucas tenta conter o pânico, enquanto Júlio observa em silêncio, buscando uma rota de fuga. "Por que você voltou?", sussurra Lucas, a voz tremendo. Júlio o encara, suado e ofegante. "Não podia te deixar para morrer", responde com firmeza. Lá fora, o som de carne sendo rasgada ecoa, lembrando-os de que estão cercados. Júlio leva o dedo aos lábios, pedindo silêncio. O som da respiração dos dois se mistura ao ranger distante da porta. A tensão é palpável. Qualquer ruído pode ser o fim. O tempo parece desacelerar e o medo toma conta do ar. A câmera foca na fresta da porta. Um olho pálido e sem vida surge lentamente. A pele rasgada revela dentes ensanguentados. O zumbi os encontrou. Lucas cobre a boca com as mãos. Júlio se prepara, o olhar fixo no terror à espreita. Um barulho metálico quebra o silêncio. "Ah!" Lucas se assusta e o balde cai no chão com um estrondo. Clang! O som ecoa como um chamado da morte. O olhar de Júlio se ergue imediatamente, atento ao perigo que se aproxima. O som do balde de metal que caiu no chão reverbera pelos corredores daquele andar. Do corredor surgem figuras manchadas de sangue, corpos deformados, olhos mortos e bocas famintas. "Droga!", grita Júlio, puxando Lucas para trás. "Eles estão vindo, não há tempo para pensar, precisamos sair agora!" Os gemidos dos mortos invadem o ar. Cada passo pesado ecoa pelo chão. O desespero toma conta da sala. Lucas, ofegante, aponta para um canto. "Ali, tem uma saída, pela ventilação!" Sua voz trêmula carrega esperança. Júlio encara o duto estreito e toma a decisão. "Fica aqui, eu vou verificar", diz, mantendo a calma forçada. Lucas segura seu braço, com os olhos marejados. "Tenha cuidado", sussurra, sentindo o medo apertar o peito. O som de portas sendo arrombadas ecoa pelos corredores. Júlio respira fundo e se aproxima da ventilação. O vento frio sopra no rosto, misturado ao cheiro de sangue. Lucas se esconde nas sombras, tremendo em silêncio. O som do clique ecoa no corredor vazio. Júlio abre a grade de ventilação e salta para fora, caindo com firmeza. Atrás dele, o eco dos passos mortos preenche o ar. Ele respira fundo e sussurra: "Eles ainda estão me seguindo."
Venham! Venham me pegar! Grita ele, desviando dos corpos e se afastando. O som das passadas pesadas ecoa atrás. O sol atravessa as janelas quebradas, iluminando a corrida desesperada de Júlio pela sobrevivência. O corredor parece interminável. Gritos distantes e gemidos se misturam. O chão vibra levemente. Júlio percebe algo diferente. Um som grave, pesado, que não pertence aos zumbis comuns. Ele para por um instante, o suor escorrendo pelo rosto. "O quê?" murmura, olhando à frente. A sombra de uma criatura colossal surge na escuridão. "Mas o que é aquilo?" diz, incrédulo, enquanto o perigo se aproxima. Um rugido ensurdecedor explode no corredor. A criatura surge, uma massa grotesca de músculos e carne viva, os dentes à mostra e garras ensanguentadas. Júlio recua instintivamente, o coração disparando diante do horror. O monstro o encara com olhos vazios e famintos. A respiração de Júlio se torna curta. "Meu Deus", murmura. O chão vibra quando a criatura avança, cada passo ecoando como um trovão naquele corredor estreito. Com um movimento brutal, o monstro ataca. Júlio se abaixa por instinto. O golpe passa cortando o ar acima de sua cabeça. As garras deixam marcas profundas na parede, espalhando fragmentos de concreto pelo chão. "Droga!" grita Júlio, recuando. O som das passadas do monstro se mistura ao rugido gutural que ecoa no corredor. Ele corre, desviando por centímetros do próximo golpe, sentindo o vento rasgar perto do rosto. O zumbi mutante solta outro urro bestial, a mandíbula abrindo-se até o limite. Roar! O som reverbera pelos corredores. Júlio salta para trás, o suor pingando no chão. "Droga! Aquilo não é humano!" pensa em puro desespero. Júlio olha rapidamente para os lados, o suor escorrendo pelo rosto. "Droga! Parece que só posso voltar!" pensa, tentando recuperar o fôlego. O rugido do monstro ecoa atrás dele, aproximando-se a cada segundo. Ele gira o corpo e corre pelo corredor, ofegante. Um rugido ensurdecedor o persegue. "Socorro!" grita, sentindo o chão tremer com os passos pesados da criatura. As paredes vibram e a adrenalina toma conta de seu corpo. Por um instante, o som desaparece. Júlio para, olhando em volta. "Ué? Onde ele foi parar?" murmura, o coração batendo forte. O silêncio repentino é mais assustador que o rugido. Algo está errado e ele sente isso. Subitamente, uma sombra monstruosa cruza o teto. Júlio arregala os olhos. A criatura havia desaparecido apenas para atacar de cima, como um predador à espreita. Ele mal tem tempo de reagir antes que o horror se revele. O monstro salta do alto, rugindo. Suas garras enormes cortam o ar, prontas para dilacerar. Júlio se vira no último segundo, o reflexo puro o salvando por um fio. "Não, pode ser tão rápido assim!" pensa, aterrorizado. O golpe é devastador. As garras atravessam o corpo de Júlio. O som metálico do impacto ecoa no corredor. Sangue espirra pelo ar enquanto ele é arremessado para frente, sem forças para reagir. A dor o consome por completo. Seu corpo cai pesado no chão. O sangue se espalha lentamente. "Eu ainda não quero morrer", murmura, com a voz falhando. Os olhos se erguem em meio ao desespero, buscando um motivo, um rosto conhecido. As imagens de Sara e Lucas surgem em sua mente, lembranças de amizade e promessa. "Sara, Lucas", pensa, tentando manter a consciência. A escuridão o cerca, mas algo estranho começa a pulsar dentro dele. De repente, uma voz fria e profunda ecoa em sua mente. "Você não pode morrer." Correntes negras se entrelaçam no vazio.
Um ser desconhecido, de olhos vermelhos e sorriso demoníaco, o encara através das trevas. Júlio ofega, o peito subindo e descendo com esforço. Um brilho surge em seus olhos, dourado e ameaçador. Ele respira fundo e desperta. A dor ainda está lá, mas algo novo corre em suas veias, algo inumano e poderoso. Júlio desperta com um susto. Seu corpo está coberto de sangue, mas as feridas desapareceram. Ele toca o peito, confuso. "O quê? Onde estão meus ferimentos?" murmura, sentindo uma energia estranha pulsar sob a pele. A criatura à frente se vira lentamente, o som de seus passos ecoando. Júlio observa, tenso, percebendo que o monstro segue em outra direção. Está indo para o outro lado? Pensa. Não, o Lucas está lá. Sem hesitar, Júlio se ergue e corre, o ar vibrando à sua volta. "Não vou deixar você tocá-lo!" grita, avançando contra o zumbi mutante. Seu corpo se move mais rápido do que ele imagina, como se algo dentro dele tivesse despertado. Com um salto, ele surge no ar, girando o corpo em plena queda. O vento corta o silêncio. Swish! E o impacto é brutal. Júlio atinge a criatura no rosto com toda a força, derrubando-a por um instante. O chão treme, o monstro cambaleia, mas ainda está de pé. Júlio respira ofegante, as mãos tremendo. Ele olha para elas, agora mais fortes, com veias pulsando em vermelho. "O que está acontecendo comigo?" sussurra, assustado. O monstro avança furioso, mas Júlio reage. Sua mão atravessa o ar e acerta o abdômen da criatura com força brutal. O impacto é tão intenso que o corredor inteiro vibra e o som do golpe ecoa como um trovão metálico. A parede atrás do zumbi se parte em pedaços. Tintas e concreto voam, rachaduras se espalham como teias. O corpo monstruoso é lançado contra a estrutura, deixando uma marca profunda e um rastro de poeira no ar. Júlio cai de joelhos, ofegante, o sangue pulsando nos ouvidos. "Como eu fiz isso?" pensa, chocado. O chão ao redor ainda treme e o ar vibra com energia desconhecida. Ele sente que algo dentro dele está mudando. Entre os destroços, o zumbi mutante se levanta. As veias latejam em vermelho, a carne se reconstrói lentamente. O monstro solta um rugido abafado. Sklack! A raiva o consome. A luta está longe de terminar. Júlio encara o inimigo de pé, a sombra da criatura refletida na parede destruída. O silêncio é tenso. "Então é isso. É esse o poder que me mantém vivo", murmura, fechando o punho. O próximo golpe será decisivo. Uma voz ecoa nas profundezas de sua mente, sombria, implacável. "Devore-o." O ar ao redor se distorce e uma energia azulada surge, girando em espirais, como se algo antigo e faminto tivesse despertado dentro dele. O olhar de Júlio se torna vazio, consumido pela presença. Ele avança, segurando o monstro pelo pescoço. A força é desumana. O som de ossos se partindo ecoa enquanto uma energia azul atravessa seu corpo, sugando a vida do inimigo. O zumbi mutante tenta resistir, mas é inútil. Júlio o empurra contra a parede destruída e a criatura grita sufocada pela energia que o consome. O chão se racha sob seus pés. O poder está fora de controle. Um impulso final, ele libera tudo. Um estrondo toma o corredor e o corpo do monstro é arremessado para longe. Júlio cai de joelhos, ofegante, o olhar perdido. O silêncio após o impacto é quase ensurdecedor. Ele levanta a mão e congela. Seu braço agora brilha com marcas azuis, pulsando como se estivessem vivas. "Minha mão?" sussurra atônito.
O poder que o salvou agora o assusta. Algo dentro dele já não é mais humano. O sangue escorre pelo chão enquanto o zumbi se arrasta lentamente em direção a Júlio. Ele o encara em silêncio. O brilho laranja surge em seus olhos, uma centelha que mistura poder, raiva e algo impossível de controlar. Veias incandescentes se espalham por seu braço, queimando sob a pele. O calor é intenso, quase insuportável. "O que é isso?" murmura. A força o domina, impulsiva, selvagem, pedindo para ser liberada sem hesitação. Um rugido corta o ar. Júlio avança e rasga o peito do inimigo com as próprias mãos, o sangue jorrando como fogo líquido. O chão é pintado de vermelho e o som grotesco ecoa por todo o corredor. O corpo do zumbi desaba diante dele, destroçado. Júlio permanece de pé, ofegante, olhando as gotas de sangue escorrerem até seus sapatos. Um silêncio mórbido toma o lugar. A raiva finalmente se apaga. Ele ergue as mãos tremendo, cobertas de sangue. "Isso, fui eu?" sussurra, assustado. O reflexo em seus dedos brilha em laranja e vermelho, como se algo dentro dele sorrisse. Pela primeira vez, Júlio teme a si mesmo. Lucas, escondido dentro da sala, fica tenso. Ele ouve o ranger e quebrar de ossos, a carne sendo rasgada. Ele teme que o pior tenha acontecido ao seu melhor amigo, o Júlio. Lucas se treme todo, tampando seus ouvidos para não ouvir os gemidos de terror. O Lucas ainda está escondido na ventilação, cobrindo os ouvidos, o medo evidente. Quando o som dos gritos cessa, ele respira fundo, convencido de que o perigo passou. Talvez tenha acabado. Com cuidado, ele empurra a grade e olha para fora. O corredor está quieto, banhado por uma luz fria. O coração dispara, mas a curiosidade o vence. Lentamente, Lucas se aproxima da saída, achando que está seguro. Assim que pisa no chão, o som metálico do clique ecoa pelo corredor. O olhar de Júlio se volta bruscamente. Os dois se encaram por um instante. Tensão, medo e algo inexplicável entre eles. "Você está infectado?" pergunta Lucas, gaguejando. O brilho dourado nos olhos de Júlio o faz recuar. Ele não responde, apenas observa em silêncio, enquanto o ar ao redor se torna denso e pesado. Júlio olha para as próprias mãos, o coração acelerado. Ele tenta entender o que está acontecendo com seu corpo, enquanto a luz fria do corredor destaca cada detalhe. Algo dentro dele mudou, e mesmo sem falar, ele percebe que não é mais o mesmo. Lucas dá um soquinho no ombro de Júlio com força, ofegante. "Cara, você demorou demais! Pensei que tivesse sido mordido!" O alívio e o desespero se misturam no rosto dele. Júlio abre a boca para explicar, mas o estrondo repentino de vidro se quebrando o interrompe. Um soldado armado atravessa a janela com violência, caindo diante deles. O impacto sacode o corredor, anunciando que algo muito sério começou. O som de passos pesados ecoa pelo local. Uma tropa inteira surge logo atrás, avançando em perfeita formação. Armaduras reforçadas, armas erguidas e determinação fria. Eles vieram preparados para agir sem hesitação. Os militares marcham com firmeza, preenchendo o corredor com o som ritmado das botas. Júlio e Lucas permanecem imóveis por um instante, sem saber se aquela equipe representa segurança ou uma ameaça ainda maior do que os zumbis. Júlio e Lucas são surpreendidos quando os soldados avançam sem aviso. Um deles agarra Júlio pelo braço, imobilizando-o com força. Lucas se encolhe assustado, enquanto o corredor se enche de tensão. Nada do que estão vivendo parece fazer sentido. Júlio tenta entender o que está acontecendo, mas seu coração dispara ao ser puxado pelos militares. Seus olhos arregalam ao ver que, para eles, ele e Lucas são agora apenas suspeitos. O peso da incerteza torna a situação ainda mais sufocante. Sarah se aproxima com autoridade absoluta. Os soldados fazem o relatório. Relatório:
Exceto por 2 estudantes, nenhum sinal do 009. A presença dela domina o corredor, trazendo um silêncio pesado. Com um olhar frio, ela dá a ordem. Levem esses 2. Quanto aos demais, continuem procurando. Sua voz firme ecoa no corredor, deixando claro que não há espaço para questionamentos. Os soldados respondem prontamente, prontos para agir. Júlio é levado para uma sala de interrogatório. Isolado, sentado na cadeira de metal, ele permanece em silêncio, tentando processar o caos que o trouxe até ali. A porta se fecha atrás dele e o peso daquele ambiente o envolve por completo. Os passos firmes ecoam antes mesmo de a porta abrir. Júlio tenta manter a calma quando Sarah entra, trazendo consigo uma presença afiada como lâmina. A luz do corredor molda sua silhueta, anunciando que o interrogatório está prestes a começar. Sarah encara Júlio com frieza controlada. Durante o exercício de sobrevivência, por que permaneceu dentro do prédio? A voz dela corta o ar. Júlio respira fundo antes de responder, sabendo que cada palavra pode mudar seu destino. Júlio explica: Lucas tropeçou, e ao ajudá-lo, o tempo se esgotou. As portas já estavam fechadas quando tentaram escapar. Ele mantém o olhar firme, tentando mostrar que não tem nada a esconder, mesmo sem saber o que ela procura. Sarah se inclina levemente, olhos afiados como faca. Dentro do prédio, encontrou algum zumbi peculiar? Júlio hesita, confuso. A intensidade do olhar dela indica que aquilo não é uma pergunta comum. É uma pista perigosa. Peculiar? Ele repete, sem entender. Sarah suspira, avaliando sua reação. Esqueça. Pelo visto, você não sabe de nada. De qualquer forma, aquilo que aconteceu no prédio hoje é mais sério do que imagina. O ar pesa entre eles. Sarah se aproxima demais, seu olhar firme prendendo Júlio na cadeira. A lâmina fria toca seu ombro enquanto ela sussurra. Uma memória vem à mente dela. Ela se recorda de minutos atrás, quando Júlio em cima dela. O clima fica estranho com aquelas memórias vindo à tona. Sarah, bem perto de Júlio, respira fundo e diz com a voz trêmula: Ei, eu acho melhor você esquecer. Certas coisas não precisam ser lembradas. Com um movimento preciso, Sarah desliza a espada pelo nó das cordas. O fio corta com facilidade, sem machucá-lo. A respiração de Júlio prende no peito, não pela lâmina, mas pela forma como ela o encara, séria e misteriosa. Júlio esfrega os pulsos libertos, tentando entender se aquilo era uma punição, um aviso ou proteção. O olhar de Sarah não entrega nada. Ele engole seco, percebendo que aquela garota sabe muito mais do que aparenta. Já está solto, diz Júlio, confuso com a própria descoberta. Ele se levanta devagar, ainda tentando acompanhar o ritmo da situação. Sarah observa cada movimento, atenta, como se avaliasse algo invisível dentro dele. Sarah vira o rosto, evitando encarar Júlio diretamente. Com uma frieza treinada, ela apenas diz para ele ir embora. A postura rígida esconde algo mais profundo, mas Júlio só sente o peso das palavras cortando o silêncio da sala. Quando ele dá um passo para sair de perto de Sarah, ela o surpreende o chamando. Júlio não se vira, mas mesmo assim ela diz a ele: Deixe-me dar-lhe um conselho. Então, com uma expressão decidida, Sarah completa dizendo: É melhor cuidar de si mesmo primeiro, antes de ajudar os outros, senão você pode não viver muito tempo. Júlio de imediato se vira para Sarah e responde dizendo: Eu não me importo. Eu não posso parecer tão despreocupado enquanto as pessoas à minha frente estão em apuros. Sarah finalmente o encara, surpresa pelo que ouviu. Ela não sorri, mas seus olhos revelam um lampejo de respeito silencioso. Por trás da postura rígida, algo nela muda, como se a determinação de Júlio tivesse mexido com suas certezas. Sarah recebe uma chamada e responde prontamente, dizendo: Fale. Do outro lado da linha, a pessoa que ligou para ela responde dizendo:
Temos informações. Localizamos o 009, mas... Júlio caminha sozinho pelo corredor, refletindo em silêncio. Quando ele diz a si mesmo: "Este mundo é cruel demais", até mesmo a Sarah, surpreendentemente, tornou-se apática. Subitamente, passos estranhos ressoam pelas paredes. O som se repete em sequência, envolvido por uma energia desconhecida. Júlio para no meio do corredor e, confuso, murmura: "O que está acontecendo?" Algo invisível distorce o ambiente à sua volta. Ele olha para trás, perplexo. Eu não caminhei por esse corredor antes? A sensação de estar preso em um ciclo se intensifica. O espaço parece dobrar, como se alguém ou algo estivesse manipulando sua percepção, prendendo-o numa repetição anômala. Das sombras, uma versão distorcida de si mesmo surge, olhos vermelhos brilhando. A figura o encara como um predador. "Quem é você?" pergunta Júlio. O outro permanece imóvel, envolto em energia roxa, carregando uma ameaça silenciosa e perturbadora. A figura sombria estende a mão para Júlio, ecoando a frase "Junte-se a mim". A energia distorcida ao redor tenta envolvê-lo, enquanto Júlio observa sua própria imagem pedindo que aceite um poder misterioso, sedutor e completamente fora da realidade. "Eu posso lhe dar um poder que ninguém mais possui." Júlio olha para a mão estendida diante dele, desconcertado. Os alunos ao redor veem aquela cena e cochicham achando tudo muito estranho. De repente, Júlio desperta no corredor da escola, parado com a mão erguida no ar. Os colegas passam cochichando. O que ele está fazendo? Sei lá, deve estar doente. Júlio tenta disfarçar, dizendo nervoso: "Eu devo estar com febre." Mano segura a mão de Júlio no ar e diz: "Mano, você tá bem? Quando eu te vi sendo levado para a sala de interrogatório pela líder do grupo estudantil, fiquei morrendo de preocupação." Júlio leva a mão à nuca, claramente sem jeito, enquanto uma expressão de pura confusão toma seu rosto. Ele arregala os olhos e solta a pergunta quase sem pensar: "Hã? O quê? A líder do grupo estudantil?" Cada palavra revela sua surpresa genuína. Lucas se empolga ao explicar: Sarah é atualmente a chefe número 1 do grupo estudantil, uma posição tão alta que coloca qualquer pessoa acima de milhares de alunos. Ele fala com orgulho, como se estivesse apresentando uma celebridade. Júlio ergue a mão sem entender o exagero. Mas não é só o grupo estudantil? Tem algo tão extraordinário assim? Lucas respondeu: "Você não pode falar bobagem. O grupo estudantil é responsável pela vida e morte de todas as pessoas aqui." Do outro lado do corredor, uma voz feminina surge. Eu ouvi. A silhueta de cabelos verdes se aproxima devagar. O clima muda instantaneamente, deixando claro que alguém importante estava prestando atenção nas palavras de Júlio. Então é revelado que a misteriosa garota de cabelos verdes usa uma faixa vermelha amarrada em seu braço, símbolo do grupo estudantil da escola, identificando-a como uma das representantes responsáveis pela disciplina e organização entre os alunos. Sabrina aparece imponente, iluminada pela luz do corredor, trajando um uniforme branco impecável. Com o olhar afiado, ela caminha em direção a eles e pergunta firme: "Alguém aqui está menosprezando o grupo estudantil?" Os alunos cochicham apavorados ao ver Sabrina se aproximar. Eles explicam que ela é a vice-capitã da equipe disciplinar do grupo estudantil, alguém ainda mais temida que Sarah. "Irmã Sabrina, ela é terrivelmente rigorosa", murmuram. Júlio observa Sabrina com atenção enquanto a multidão se cala ao redor. Ele lembra vagamente dos rumores sobre ela. Uma garota extremamente temperamental e difícil de lidar. A expressão séria dela confirma que a situação não será simples. De repente, alguém grita ao fundo: "Júlio, cuidado!" O aviso ecoa pelo corredor, mas Júlio mal tem tempo de reagir.
Sabrina avança com velocidade assustadora, como se estivesse prestes a punir um criminoso. Antes que Júlio diga qualquer coisa, Sabrina desfere um tapa veloz que corta o ar. O impacto estala alto, deixando todos chocados. A força do golpe o lança para trás, enquanto seu rosto vibra com o estrondo repentino. Júlio atinge a parede com violência, o som seco ecoando pelo corredor. O impacto faz seu corpo tremer, deixando-o momentaneamente atordoado. A expressão surpresa dele revela que não esperava tamanha agressividade de Sabrina logo de início. Sabrina pisa firme sobre Júlio, segurando os papéis com irritação. É por causa de vocês dois que não atenderam aos padrões que ficamos para trás, ela aponta acusadora. E você ainda ousa menosprezar o grupo estudantil? Nem qualificado você é. Júlio, tonto e ainda no chão, tenta entender o que está acontecendo. Ele se apoia, olhando os documentos que Sabrina jogou sobre ele, enquanto tenta recuperar o controle da situação. Seu semblante mistura frustração e incredulidade. Ele revira rapidamente os papéis, franzindo a testa. Mas aqui não diz nada sobre nós não cumprirmos os padrões. Isso não é um exagero? A dúvida na voz dele quebra o silêncio, chamando a atenção de todos ao redor. Lucas tenta intervir, levantando a mão em defesa. Sabrina vira o rosto lentamente em sua direção, olhos estreitos, e o clima muda drasticamente. Lucas congela, percebendo tarde demais que atraiu a ira dela para si. Sabrina o agarra pelo colarinho com força assustadora. Você, porco de 4 olhos, tem coragem de retrucar para mim? Lucas treme, suando frio. Ela é tão forte, murmura, completamente dominado pela pressão dela. Júlio vê Sabrina esmagando o colarinho de Lucas e, firme, segura o braço dela. Solte! Júlio colocou um caco de vidro ao lado do pescoço dela e insistiu para ela soltar, mas ela não soltou o Lucas. Furiosa, Sabrina rosna. Você, inútil, ousa me desafiar? O olhar dela queima de indignação enquanto encara Júlio de perto. Ele pressiona o caco de vidro contra o pescoço dela. Um corte é feito e o sangue escorre pelo pescoço dela. Júlio mantém caco de vidro pressionado contra o pescoço dela, sem recuar. Ela estreita os olhos e avisa friamente: solte, não vou repetir pela 3ª vez. Um fio de suor escorre de sua têmpora, revelando que, apesar da pose, ela não esperava tanta resistência. Com um movimento brusco, Sabrina empurra Lucas e solta, fazendo-o bater no chão com um baque seco. A força dela ecoa pelo corredor, deixando claro que não está ali para brincar e que Júlio acabou de comprar uma briga séria. Sabrina respira fundo, recuperando a postura. Ela encara Júlio de perto, a proximidade quase intimidante. Agora, pode me soltar? A expressão dela mistura irritação, orgulho ferido e uma ponta de desafio. Júlio suspira, mantendo a calma. Independentemente do que foi dito, já passamos no teste. Só queremos que você não complique mais as coisas para nós. Ele fala com firmeza, tentando encerrar o conflito sem prolongar a tensão. Estou dizendo que, mesmo passando na prova, você não conseguiu sair do prédio dentro do tempo limite. Seus olhos brilham de frustração. Isso já prova que você não atendeu aos padrões. Então, o que você quer que eu faça? Ele tenta entender qual punição ou exigência ela pretende impor, enquanto Sabrina o encara com postura rígida e autoritária. Sabrina balança o documento e responde: a irmã Yonxi generosamente lhe deu uma 2ª chance que quase ninguém recebe. É um reteste. Veja você mesmo. Ela entrega o papel com expressão séria, sem espaço para discussão. Lucas pega o documento e arregala os olhos, surpreso. E isso é? A reação dele revela que a informação no papel é muito mais grave ou inesperada do que qualquer coisa que Júlio ou ele imaginavam. Missão fora do campus. As mãos tremem enquanto ele aponta para o documento, sentindo o peso daquelas palavras.
Só de imaginar o que isso significa já o deixa prestes a entrar em desespero. Os outros alunos comentam alarmados: missão fora do campus, é cheia de zumbis do lado de fora da escola. Outro completa horrorizado: isso não é o mesmo que mandar eles para a morte? No fundo, alguém murmura: eles são realmente lamentáveis. Sabrina mantém a expressão fria, enquanto explica: se vocês não tiverem um bom desempenho desta vez, serão expulsos permanentemente pela escola. Ela acrescenta, impiedosa: depois disso, podem simplesmente ir lá fora e deixar a natureza seguir seu curso. Ela se afasta com passos firmes pelo corredor, sem olhar para trás. É uma boa chance de nos livrarmos dessas maçãs podres de uma vez por todas, pensa, satisfeita. Sua postura deixa claro que não espera a resistência de ninguém. A cena corta para a porta da sala do grupo estudantil. O som do trinco ecoa em um clique seco enquanto a porta se fecha. O clima de sentença já foi dado. Agora, o destino de Júlio e Lucas está nas mãos daquela missão mortal. Na sala do Grêmio Estudantil, Sara cruza as pernas na cadeira e olha para Sabrina com ar sério. Ela pergunta por que demorou tanto para entregar a tarefa de reteste para Júlio e Lucas e insinua que Sabrina fez isso só para dificultar a vida deles. Sabrina suspira e leva a mão à boca, tranquila. Ela afirma que não está pegando pesado. Deu a eles uma missão muito fácil. Se nem assim conseguirem completar com sucesso, então só resta pedirem desculpas tirando a própria vida. Sara a observa em silêncio por um instante, o olhar ficando mais grave. Em seguida, inclina levemente a cabeça e diz com firmeza: você deveria olhar isto. O tom dela muda, indicando que há algo muito mais sério em jogo do que o reteste. A cena corta para um corpo deformado sobre a mesa, músculos expostos e cheios de sangue. Sara revela o relatório. A variante especial 009 foi morta? A informação deixa claro que alguém eliminou um alvo que deveria ser extremamente perigoso. Sabrina arregala os olhos, chocada com o que vê. Ela leva a mão à boca surpresa e pensa em voz alta: para matar ele? Até que nível chega a força dessa pessoa? A segurança que tinha antes dá lugar a uma inquietação real. A cena corta para a área externa da escola. Um grupo de alunos se reúne diante do prédio, enquanto a professora explica que as missões fora do campus são extremamente perigosas, mas, em compensação, os créditos obtidos nelas também são muito altos. Em closo, a professora continua o discurso, séria. Se eles conseguirem completar essas tarefas, os créditos ganhos trarão melhorias óbvias para suas vidas. Ela deixa claro que, nesse mundo, a sobrevivência e o conforto dependem diretamente desses pontos. Os alunos comentam que os créditos da escola podem até melhorar o estilo de vida. Júlio e os outros respondem: claro! Mas logo alguém lembra que todos ali usam créditos para pagar as despesas e que os 500 pontos mensais dados pela escola nunca são suficientes. A professora tosse e explica que, por ser uma missão especial, a escola não fornecerá armas. Mesmo assim, quem conseguir trazer suprimentos de volta poderá ganhar 200 créditos. Júlio se espanta. 100 armas? 200? Perto dali, 2 rapazes cochicham sobre o prêmio, duvidando que alguém sobreviva para receber tudo isso. A aluna observa séria. Alguns alunos a encaram de lado. Júlio vê o grupo de veteranos ao lado dela, impressionado. Um dos estudantes comenta em voz baixa: ela parece estar muito calma para uma missão dessas. De repente, um veículo pesado surge acelerando, coberto de sangue seco e lâminas afiadas na frente. O som metálico ecoa. A máquina avança como um trator assassino, deixando claro que aquela tarefa fora do campus não é nada comum. Júlio reage instintivamente ao ver o carro blindado completamente surrado, com marcas de ferrugem e sangue. Ele aponta, chocado, e reclama em voz alta: isso não é velho demais?
A dúvida mistura medo e incredulidade diante daquela sucata mortal. Um alto-falante anuncia: "A missão começa agora!" Ao mesmo tempo, engrenagens gigantes começam a girar e o portão à frente se move, abrindo passagem. O rugido mecânico soa como o início oficial de uma prova de sobrevivência. A professora faz o aviso final com a mão erguida. Se quiserem sobreviver, tentem voltar antes do pôr do sol. Atrás dela, o portão se abre por completo, revelando um mundo infestado de zumbis que espera por Júlio, Lucas e o restante da turma. O portão colossal se abre por completo e o veículo blindado atravessa a passagem, levantando uma nuvem de poeira enquanto deixa o terreno seguro da escola para trás. À frente, apenas o horizonte aberto e um mundo tomado por zumbis os aguarda. Do lado de fora, das muralhas da cidadela, fica para trás enquanto o carro avança pela estrada cercada de vegetação. A muralha cinza se distancia, lembrando aos alunos que, a partir dali, qualquer erro pode significar o fim da própria vida. Dentro do veículo, Júlio e os demais seguem sentados, balançando com os solavancos. Alguns estão tensos, outros tentam parecer relaxados, mas o clima é pesado. Ninguém esquece que essa atividade escolar acontece em território infestado. De repente, o veterano grandalhão dá um tapa na cabeça do loiro à sua frente e grita: "Imbecil, presta atenção! Se a gente conseguir, você fica com 50 dos 200 pontos." O choque faz o garoto acordar para o risco e para a cobiça pelos créditos. Recostado com os pés apoiados, o veterano olha para o grupo e declara, confiante: "Então prestem atenção nas minhas ordens, e eu vou conseguir proteger a vida de vocês." Ele se coloca como líder, misturando arrogância e falsa sensação de segurança. Lucas engole seco, forçando um sorriso nervoso diante do veterano que prometeu proteger o grupo. Suando, ele concorda de forma desajeitada. Ok, aceitando o plano dos 50 pontos, mesmo sem ter certeza se aquilo é realmente uma boa ideia. O veterano vira para Helena sentada ao lado e pergunta em voz alta: "Ei, e você, ouviu ou não?" Ele espera algum sinal de aprovação, mas ela permanece calada, olhando à frente, sem demonstrar interesse em seguir suas ordens. Em silêncio absoluto, a garota mantém o olhar firme voltado para a janela do ônibus. Seu rosto não revela emoção, como se a conversa não tivesse nada a ver com ela. A indiferença deixa claro que ela não reconhece a autoridade daquele veterano. Irritado com o silêncio, o veterano se inclina para a frente e grita: "Tô falando com você!" A voz ecoa pelo interior do veículo, mas a tensão que se instala mostra que ele pode ter escolhido a pessoa errada para tentar intimidar. De repente, o veterano endurece a expressão, um arrepio correndo pela espinha. Um escapa de sua boca enquanto uma gota de suor desliza pelo rosto. Algo na reação silenciosa da garota o faz perceber que talvez tenha ido longe demais. O veterano levanta e vai para cima de Helena, irritado. Ela saca a faca e diz a ele: "Fala mais uma palavra e eu te mato. Ninguém vai ligar se você viver ou morrer." O veterano recuou murchando diante da postura hostil da garota. Do lado de fora, o veículo avança pela cidade em ruínas. Prédios altos, cobertos de vegetação, cercam a rua estreita, enquanto o carro deixa um rastro de poeira atrás de si. A paisagem mostra claramente que ali já não existe mais vida normal. O motorista mascarado reclama alto: "Que confusão é essa aí atrás? Eu já trouxe vocês até aqui." Ele completa, sem qualquer simpatia: "A partir de agora, cada um que cuide de si mesmo." A frase encerra qualquer esperança de proteção extra. Helena se levanta com calma, encara o veterano e dispara em tom frio: "É melhor você se manter bem longe de mim." A postura dela, firme e confiante, deixa claro que não o teme, mesmo depois de ele ter apontado uma faca para sua direção. Rangendo os dentes, o veterano a observa se afastar e pensa, cheio de ódio: "Só espera.
Quero ver se não te mato daqui a pouco. Um suor frio escorre pelo rosto, misturando raiva e orgulho ferido enquanto ele guarda o ressentimento. Lucas segura o mapa em frente ao caminhão e solta um... meio perdido. Ao lado dele, Júlio observa em silêncio, enquanto Helena fica parada com a mochila nas costas. Os três encaram a paisagem estranha, tentando encaixar o desenho do mapa com o lugar. Lucas aponta para os prédios à frente. Pelo mapa, ali deveria haver um supermercado, mas o que se vê é uma estrutura inclinada, tomada por vidro e plantas. Ele comenta que aquele lugar claramente não parece nem de longe com um mercado comum. Em close, o mapa mostra o ponto marcado bem em frente àquela construção estranha. A dúvida aumenta e Lucas questiona em voz alta se o mapa não estaria errado. A seta desenhada e a realidade à frente simplesmente não combinam. Um corvo pousado num semáforo quebrado grasna repetidamente. Quebrando o silêncio da rua deserta. O som ecoa entre os prédios tomados pela vegetação, reforçando a sensação de cidade abandonada e deixando o clima ainda mais tenso. Helena dá alguns passos à frente, caminhando sozinha em direção à estrutura inclinada. Sem olhar para trás, ela diz com naturalidade que, se estão em dúvida, basta irem até lá conferir de perto. Sua postura decidida contrasta com a hesitação dos outros. Lucas engole seco, tremendo como o mapa nas mãos, e responde gaguejando: ok. Enquanto tenta acompanhar Helena, ele não percebe a ameaça acima deles, totalmente focado em entender aquele lugar que não parece um supermercado. Um grito monstruoso rasga o ar. Uma zumbi ensanguentada se joga lá de cima, rugindo ferozmente. Lucas olha para cima confuso, soltando apenas um "hã?", sem compreender de imediato que a criatura está prestes a cair exatamente onde ele está. Júlio percebe o perigo um segundo antes do impacto. Em close, seus olhos se arregalam e ele pensa alarmado. E isso não é bom. O instinto de sobrevivência assume o controle e ele se prepara para reagir sem perder tempo. Em um salto rápido, Júlio agarra Lucas e se joga com ele para o chão, gritando: abaixa! A zumbi despenca logo atrás, o corpo retorcido e coberto de sangue atingindo o solo com violência, tão perto que o impacto quase alcança os dois. Mais à frente, o veterano puxa o garoto loiro para trás, reclamando: ei, moleque, em que mundo você tá? O loiro grita: ah! Ao ver a zumbis aproximando da mulher ao lado. Ele cai ao chão, estendendo a mão e berrando: mãe, não vem pra cá! O veterano segura o garoto loiro no colo, enquanto ambos choram desesperados. A zumbi ensanguentada se ergue do chão bem à frente deles. Entre soluços, o garoto estica o braço e grita com todo o desespero: mãe, não vem pra cá, não chega perto! Em close, o rosto da zumbi é mostrado coberto de sangue e veias saltadas nos olhos. Ela ergue a cabeça, completamente tomada pelo vírus, e solta um rugido gutural. Grrr, sem qualquer traço de consciência, avançando como um monstro faminto. Um som seco corta o ar, seguido por uma lâmina afiada chegando. A zumbi se vira com veias saltadas, se espalham pelo lado da face, enquanto o olho vermelho gira de forma antinatural. Ela solta um gutural "gah", sem qualquer traço de humanidade. A pele acinzentada contrasta com os cortes profundos que descem pelo pescoço e ombro. A boca entreaberta revela dentes manchados de sangue, como se tivesse acabado de devorar alguém. A espada que cortou o ar gravou na boca da zumbi. Atrás da criatura, o fundo escuro parece tremer levemente, como se o próprio ambiente reagisse à presença daquele monstro. O olhar vazio, fixo à frente, deixa claro que nada ali reconhece mais família, amigos ou pedidos de ajuda. Só fome. Helena termina de cravar a lâmina na cabeça da zumbi caída e, sem demonstrar medo, se volta para o veterano e o garoto chorando nos braços dele. Com olhar frio, ela apenas avisa:
Tomem mais cuidado da próxima vez. Em seguida, Helena se afasta do corpo e avança pelo meio da rua destruída. Ela comenta que não acha seguro ficarem parados ali e diz que vai seguir na frente para checar a área. Atrás, o garoto loiro responde assustado: Hã? Sim. Júlio, Lucas e o veterano observam Helena caminhando à frente com passo firme, mochila nas costas e arma em mãos. Um deles sussurra impressionado: Ela é tão forte. A presença dela impõe respeito, mesmo sem dizer mais nenhuma palavra. Incomodado, o veterano faz cara feia ao vê-la assumindo a dianteira. Rosnando de ciúmes, ele reclama: Quem ela pensa que é? O líder aqui sou eu. Em seguida, manda o garoto loiro correr e ordena: Anda, vai alcançar ela agora mesmo. Ofegante, o garoto loiro confessa: Mano, eu não aguento mais. Mesmo assim, Júlio decide não ficar para trás. Ele olha para Lucas e diz: Vamos seguir o ritmo dela também. Lucas engole seco, ajeita os óculos e responde: Ok. O veterano, irritado, chuta com força uma lata amassada que voa girando pelo ar e cai mais à frente com um estrondo. O garoto loiro atrás dele pergunta assustado: Irmão mais velho? Enquanto Brutamontes rebate gritando: Se acalmar com o quê? Ele aponta ao redor, furioso, cercado por prédios destruídos e calçadas rachadas. Não tem absolutamente nada aqui além dessas ruínas, esbraveja. A frustração por não encontrar o tal supermercado só aumenta, junto com o medo de zumbis surgirem a qualquer instante. A lata chutada desliza pelo chão quebrado e para com um clangue metálico adiante. O som ecoa na rua silenciosa, reforçando o vazio do lugar. Por alguns segundos, ninguém fala nada, apenas observando como se até aquele ruído pudesse atrair monstros. Lucas se agacha perto da lata e percebe várias outras jogadas ao redor. Segurando uma delas, comenta pensativo que toda a área está cheia de enlatados vazios, o que indica que ali já houve transporte de muitos mantimentos. Algum estoque importante passou por ali. Mais afastados, o veterano e o garoto loiro continuam andando juntos. O loiro, ofegante, sugere: Se eles não conseguem achar nada, por que não voltam enquanto o céu ainda está claro e não há zumbis por perto? A ideia de recuar começa a parecer tentadora. Ei, sobreviventes, o que acharam desse marroá? Me conte, eu quero saber. Inscreva-se no canal para nos ajudar a crescer. Deixe o seu like na mordida para fortalecer o canal. Mas agora me fale o que vocês acharam. Me fale se gostou ou não. A sua opinião é muito importante para o canal. Se você gostou dessa obra, vou trazer a continuação. Se ela for bem em visualizações, eu trago a continuação.